Muito bem, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Uma epístola do apóstolo Pedro. Primeira de Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Todos encontraram? Primeira de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12, 13 e 14. Será a porção que nós estaremos lendo e meditando nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Oremos. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra. Nesse momento nós humildemente oramos ao Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra, inspirada, infalível, inerrante e autoritativa. Pedimos ao Senhor que fale conosco. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Nos instrui, nos capacita a viver o cristianismo genuíno para a glória do teu nome. Esse é o nosso pedido e a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho bendito, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos fazendo a exposição da epístola do apóstolo Pedro e Deus nos deu graça de chegarmos até o capítulo 4. Nós estudamos essa carta versículo por versículo. E esse é o sermão de número 73, dentro dessa carta de 5 capítulos. O tema geral que nós estamos meditando neste capítulo 4 é como os salvos devem viver à luz da iminência do fim. E temos aprendido muito com o apóstolo Paulo. Tem sido uma bênção poder aprender esses ensinamentos tão valiosos para a vida cristã. Nós sabemos que essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro e ela é ela tem a direção dela, ela foi direcionada para crentes que estavam dispersos no Ponto, na Ásia, na Galácia, e estavam fugindo da perseguição que aconteceu em Jerusalém. Esses crentes deixaram tudo para trás, deixaram sua família, deixaram suas posses, seus bens, e saíram com a roupa do corpo, fugindo. E fugiram para não negar a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. É interessante perceber que, mesmo esses crentes
fugindo desta grande perseguição. Alguns perderam suas vidas em Jerusalém. E mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo, mesmo atribulados, esses crentes permaneciam fiéis a Cristo Jesus. E é interessante perceber isso, porque nós vivemos um tempo em que o Evangelho tem sido apresentado como um convite ao conforto, um convite à realização pessoal, um convite à isenção do sofrimento. E o Evangelho que esses crentes estavam vivendo era um Evangelho do sofrimento. Muitos têm vindo a Cristo esperando uma vida sem dor. Muitos têm vindo a Cristo esperando viver sem nenhuma oposição. Um cristianismo sem lágrimas. Mas o apóstolo Pedro, o autor dessa carta, com muita ternura pastoral, desmascara o falso evangelho e nos convoca a enxergar o sofrimento não como um acidente, mas como um instrumento de Deus. O texto que está diante de nós, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler esses versículos. O texto, ele faz uma convocação à maturidade cristã. É isso que o apóstolo Pedro quer nos ensinar aqui. Ele quer nos ensinar a sermos crentes maduros e não meninos que são levados por qualquer vento de doutrina. Ou, diante de uma perseguição, neguemos o nome de Cristo e fazemos a vontade do mundo que está aí fora. O apóstolo Pedro nos convoca a essa maturidade cristã. Ele nos dá uma orientação para a nossa vida cristã e para as nossas expectativas também. A termos uma expectativa de que o mundo ao nosso redor pode se tornar muito perigoso para quem professa a fé em Cristo. O nosso ponto 1, que nós estaremos meditando, eu baseei no versículo 12. Volte seus olhos novamente para o versículo 12. O apóstolo Pedro diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O ponto 1, eu coloquei o seguinte título para aqueles irmãos que estão anotando o sermão, para que você possa meditar depois em casa. Eu coloquei o seguinte título: O sofrimento como parte do plano de Deus. Ponto 1. O sofrimento como parte do plano de Deus. Muito bem. O apóstolo Pedro inicia esse versículo 12 com uma palavra muito amorosa. Ele diz: amados. Essa palavra, amados, carrega ternura, carrega amor e carrega zelo pastoral. O apóstolo Pedro fala aqui como um pastor. Pedro escreve com muito cuidado, como alguém que tem cuidado das almas que estão debaixo da sua tutela e que estão prestes a serem provadas pelo fogo, segundo a expressão que ele usa aqui no versículo 12. E o tom que ele usa é um tom pastoral. É um tom que, quando ele diz amados, ele está preparando a mente dos seus leitores para o que vai vir. E ele começa com esse tom pastoral, com esse tom amoroso, mas que ele não mascara a verdade. Pedro não esconde a verdade daqueles irmãos que estariam lendo a sua carta. Ele fala com eles de forma pastoral, amável, mas também de forma muito verdadeira. Ele diz: amados,
não estranhem a ardente prova que vem sobre vós. Ele não diz, olha, vocês são amados de Deus, e porque vocês são amados de Deus, vocês vão receber somente bênçãos na sua vida. Ele não deixa aqui o falso ensino que é pregado aí fora, de que você, vindo para o cristianismo, vai viver uma vida plena de saúde, de riquezas e de glórias. Não. O apóstolo Pedro fala, amados, não estranhe, mas vocês vão começar a sofrer. Ele faz esse alerta, mais ou menos que lembrando alguns adágios antigos, alguns dizeres antigos. Eu separei um aqui, um dizer antigo, um dito popular, não está nas escrituras, mas é um dito popular, e vocês bem sabem que toda a verdade é a verdade de Deus. Esse dito popular diz o seguinte: o sol que derrete a cera também endurece o barro. O sol que derrete a cera, se você colocar uma vela de cera no sol, ela vai derreter por causa do calor do sol. Ela vai se desfazer. Mas esse mesmo sol, ele endurece o barro. Quando um vaso é feito de barro, na antiguidade, hoje não é mais feito assim, é colocado no forno, a lenha ou a gás. Mas no passado, eles eram feito o barro, os vasos de barro eram colocados no sol para secar, para endurecer. Isso significa que a provação, aqui na nossa ilustração, é o sol que vem para nos provar, para provar a nossa substância, se nós somos de cera ou se nós somos de barro, se nós vamos derreter quando a provação vier ou se nós vamos endurecer, ficar forte durante a provação. Isso significa que a provação não é um acidente. A provação é um instrumento de Deus. A hostilidade contra o crente, seja quando ele está pregando uma mensagem, evangelizando, ou vivendo uma vida santa, ele começa então a ter hostilidade das pessoas que estão ao seu redor. Isso faz parte, essa hostilidade, quando você está falando a verdade, o amor de Deus, e as pessoas são hostis com você, não estranhe isso. Isso faz parte da verdadeira fé. Isso faz parte do verdadeiro cristianismo. Pedro fala como quem pastoreia corações em meio ao fogo, por causa da perseguição. Ele prega para esses crentes, escrevendo essa carta, preparando os crentes para algo que iria vir e que hoje muitos têm medo de dizer. Muitos pregadores não falam isso, não pregam isso. Mas como nós pregamos de forma expositiva, versículo por versículo, não tem como fugir dessa verdade. Por isso, nós pregamos de forma expositiva. Porque quando o texto chega em passagens que são difíceis, ou você prega, ou você prega. Não tem como fugir. E o que muitos não querem dizer é que o sofrimento não é uma exceção na vida cristã. Preste bem atenção, anote isso, guarde isso no seu coração. O sofrimento não é uma exceção. O sofrimento é uma promessa de Cristo. Como assim? Uma promessa de Cristo? Sofrimento? É. Abra Marcos, capítulo 10, e veja a promessa de Jesus sobre o sofrimento. Marcos, capítulo 10, versículo de número 30. Marcos, capítulo 10,
versículo 29 e 30. Bati na trave novamente, né? Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Acharam aí? Eu aguardo você encontrar, para que você veja essa promessa. Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus: Vamos ler o do 28, vai. E Pedro, o autor da nossa carta, que nós estamos meditando. E Pedro, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos. Parou aí? Não. Olhe para o versículo, a promessa de Jesus. Para aqueles que deixaram tudo para segui-lo. E ele diz: com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Essa é uma promessa de Cristo. E ela não pode ser negligenciada. Eu não posso somente receber aquelas bênçãos que ele falou aqui. Eu preciso atentar para o texto e olhar que existe uma promessa de perseguição para aqueles que têm a convicção de seguir a Jesus. Isso significa que não há discipulado sem cruz. Não tem como você ser um discípulo de Cristo sem carregar a sua cruz. Porque não há glória sem dor. Os que amam o Evangelho, devem esperar tanto consolo de Deus, quanto também conflitos. Faz parte da promessa de Jesus em Marcos capítulo 10. Porque o mesmo Evangelho que dá vida, também provoca ódio. Como assim? Mas o Evangelho não produz vida através de Cristo Jesus? Sim. O Evangelho faz isso. Mas o Evangelho também produz divisão. O Evangelho também produz ódio naqueles que não creram em Cristo. Então, se você creu em Cristo Jesus, mas vive em uma família incrédula, aqueles incrédulos vão fazer a sua vida ficar muito difícil. Porque eles não acreditam no que você acredita. E possivelmente, eles podem começar a perseguir você. Porque você acreditou nas verdades sagradas do Evangelho. Na palavra de Deus. E não se surpreenda se você for ferido por causa de Cristo, por defender a doutrina de Cristo. Não se espante com isso. Porque esses crentes que estavam sendo perseguidos também deixaram suas famílias, que não eram cristãs, que não acreditavam em Cristo. Ou estavam no judaísmo, ou estavam na idolatria, junto com os romanos, no panteão greco-romano. E eles tiveram que fazer uma opção. Ou eu fico com Cristo, ou eu fico com a minha família. Ou eu fico com Cristo, ou eu fico com a minha esposa, que é incrédula. Ou eu fico com Cristo, ou eu fico com meu esposo, que é incrédulo. Eles tiveram que fazer essa opção aqui. Eles tiveram que fugir. É por isso que em Marcos 10, se você percebeu, está ali família, esposa, esposo. O próprio Jesus falou sobre isso. Ele disse: quem amar mais o pai ou a mãe não é digno de mim. Quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim
não é digno de mim. Isso é aplicável também ao esposo, à esposa, aos filhos. Cristo é em primeiro lugar em nossas vidas. É claro que se você é um cristão e a sua esposa não é crente, a própria Escritura, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você tem uma esposa que não é crente, ou um esposo que não é crente, não o deixe. Não o deixe. Mas nós temos que ter uma posição. Nós temos que nos posicionar como crentes, independente do que aconteça ao nosso redor. Se de repente a nossa família nos rejeitar, nos perseguir, amigos, no trabalho, eu permaneço com Cristo. E é isso que esses crentes fizeram. Fugiram, deixaram tudo para trás para permanecer com Cristo. É interessante perceber isso. E por que que isso não é pregado nas igrejas? Porque esse tipo de doutrina não é popular. O que é popular é você vai receber a sua vitória. Aqui está a chave da sua vitória. Esse tipo de pregação não é popular, porque esse tipo de pregação é muito difícil de você pregar. O sofrimento, longe de ser um sinal de abandono, é o selo do pertencimento daqueles que pertencem a Deus. Pedro chama os cristãos de amados, lembrando que são profundamente amados por Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à sua família desprezando você, Deus continua amando você. Mesmo que todos te abandonem, virem as costas para você, Deus continua contigo e continua te amando. E você também, como servo de Deus, precisa ter essa convicção e ficar com Cristo, custe o que custar. O apóstolo Pedro diz para não se surpreenderem com a ardente prova. Essa ardente prova você pode interpretar e entender como uma prova de fogo. Um fogo ardente, ou seja, perseguições e tribulações intensas. Pedro estava preparando o coração daqueles crentes que estariam lendo essa passagem, porque eles enfrentariam perseguições e tribulações intensas. Se você voltar um pouquinho às páginas da Sagrada Escritura, para o capítulo 1 desta mesma epístola, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 6. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, versículos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova, preste bem atenção, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que a provação é necessária. Se você é um cristão, se prepare. A provação vai bater na sua porta. E você precisa estar preparado para a provação com o coração convicto em Cristo. Inabalável, inamovível. Pedro está dizendo que a provação é necessária, que os crentes passam por provações de muitas formas. A provação, como eu já falei, não é um acidente, mas faz parte do plano soberano de Deus. E essas provações que vêm sobre a vida do cristão é para nos moldar
ao caráter de Cristo, para parecermos mais com Cristo. Essas provações que o apóstolo Pedro já inicia no capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Pedro quer nos direcionar a nossa mente, a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa convicção, para que nós possamos entender que a provação, ela tem um propósito. Esse propósito é purificar a nossa fé. Este é o propósito das provações, das aflições. A aflição não é um desvio no caminho cristão, mas, na verdade, a provação é o próprio caminho cristão, que é moldado esse caminho pelas mãos do nosso Senhor. A aflição, para que você possa entender, ela não é eterna. A aflição, ela é momentânea. Pedro diz, no versículo que nós acabamos de ler, ele fala que é por um pouco de tempo. Mas essa provação, as provações que iam vir para esses crentes que ele escreveu e na nossa vida, essa provação, ela é real. Ela não é uma ilusão. Ela é real e ela é profundamente sentida pelos cristãos. Quando você entrar no processo de provação, ou, usando a expressão do apóstolo Pedro, a ardente provação, você vai sentir esse ardor. Você vai sentir o calor da provação endurecendo o barro. Você vai sentir isso. Você vai sentir na pele. Você vai ficar contristado. Você vai ficar moído. Você vai ficar apertado. E talvez a provação produza lágrimas. Você deve estar preparado para ela, quando ela chegar. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, o finalzinho do versículo que nós lemos agora, o versículo 7, que perece e é provado pelo fogo. Aqui a razão da dor, da provação, é que Deus está lapidando a fé do cristão. Ele está provando a fé. Não para que Deus descubra algo através da provação. Não, não é isso. Mas para purificar a fé, para fortalecer a fé, para que Deus se revele de forma mais profunda através do sofrimento e aquele crente passe então a ter uma ótica diferenciada, para que ele possa não mais se agarrar ou confiar nas suas forças, no seu intelecto, nas suas posses, na sua saúde, mas que ele possa então agora confiar plenamente somente em Deus. Esse é o objetivo da ardente provação. Assim como o ouro é refinado pelo fogo para remover as impurezas, a fé, ela é refinada pelas provações. Só que há uma diferença. O ouro, um dia ele vai perecer. Um dia o ouro da terra vai acabar. Porque ele não é infinito. Ele não tem uma durabilidade eterna. A fé verdadeira é diferente. A fé, quando ela é espremida, amassada, é jogada no fogo, ela reluz mais. E ela não se apaga. Ela permanece a eternidade inteira. Aos olhos de Deus, a fé de um crente, preste muita atenção aqui,
A fé de um crente genuíno, por mais que seja uma fé trêmula, por mais que seja uma fé frágil, ela é preciosa, muito mais do que todo o ouro do mundo, aos olhos de Deus. O fogo não destrói a fé. A provação não apaga, não destrói a fé. Pelo contrário, revela a fé. A provação tem esse objetivo, essa característica, revelar a verdadeira fé que está dentro de cada coração. Quando as aflições vêm, você busca a Deus ou se desespera? É aí que a fé é provada. É aí que você prova que tem uma fé genuína. Quando as coisas ficam difíceis, você tenta tirar a sua vida? Ou você cai de joelhos, prostrado, diante da presença de Deus, que está provando a sua fé através das aflições? Como você reage diante das provações que Deus envia? O apóstolo Pedro prossegue aqui no versículo 1. No capítulo 1 ele diz: se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse é o fim glorioso. Quando Cristo for revelado, a fé aprovada dos santos será coroada com louvor, honra e glória. Não uma glória humana, mas uma vindicação pública da fé do cristão. Naquele dia, no grande dia que estivemos com o Senhor, todos verão que a dor não foi em vão, que o sofrimento não foi em vão, que a aflição, as tribulações não foram em vão, que o choro gerou santidade. Quando a tribulação veio, a aflição veio, e você então foi chorar aos pés do Senhor, aquilo produziu santidade em você. Porque você estava buscando a presença de Deus, buscando o auxílio do Senhor, buscando o consolo do Pai eterno, do Consolador. Então esse choro na tribulação, na aflição, produz santidade. Faz parte do processo de santificação. E que Deus estava purificando aquilo que Ele mesmo plantou. Ele estava purificando você através da aflição. Lembre-se, o Evangelho não promete conforto terreno, mas conformidade com Cristo, que também sofreu. Pedro combate a ideia de que os justos devem viver isentos de dor, sem sofrer. Ele combate essa ideia aqui. Nessa carta inteira ele combate essa ideia. Sofrer por Cristo é um selo de que pertencemos a Ele. Deus, como o nosso Pai, está forjando os seus filhos no fogo das aflições, no fogo das tribulações, para que se tornem mais parecidos com Cristo. Eu tenho algumas aplicações para começarmos a meditar. Primeira aplicação: examine a sua fé. Examine a sua fé. É a nossa primeira aplicação nesse versículo de número 12 do capítulo 4. Volte lá para o capítulo 4, nosso versículo de número 12. A nossa aplicação: examine a sua fé. Se você nunca sofreu por causa de Cristo, talvez você esteja mais alinhado com o mundo
do que com o Senhor Deus. Se você nunca sofreu por Cristo. Então, examine, avalie a sua fé. A sua fé foi forjada através das aflições? Ou você está vivendo um cristianismo sem sofrimento? Não existe cristianismo sem sofrimento. É impossível viver o cristianismo sem sofrimento. A fé verdadeira confronta o mundo. E isso traz conflito. Se você vai viver uma fé genuína, verdadeira, pautada nas Escrituras e não na invenção dos homens, na Escritura, se você for viver essa fé, então vão haver conflitos ao seu redor. Quando o seu chefe pedir para você fazer uma nota fria, para que você seja corrupto, e você tendo a convicção de que é um cristão e que tem uma fé genuína e você disser não, então você vai entrar na lista negra, ou talvez será demitido, para colocar um corrupto no seu lugar. Se você não está tendo nenhum conflito, está vivendo o cristianismo, e esse mundo é um mundo tenebroso, é um mundo mau que está ao nosso redor, e você está passando por esse mundo tenebroso, e não está tendo nenhum conflito por causa da sua fé, então você deve avaliar sua fé. Porque quem vive a doutrina bíblica genuína, verdadeira, vai ter sofrimento no trabalho, na família, em vários lugares. Conflitos com pessoas que não acreditam da mesma forma que você aprendeu na Escritura. Pessoas que acreditam em superstições, pessoas que professam uma outra religião e que acreditam nos demônios ao invés de Cristo. E quando você se posicionar, quando elas falarem piadas sujas, quiserem fofocar com você e você falar, não, eu não gosto desse tipo de conversa. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. E quando você se posicionar, essas pessoas vão te excluir. E você já entrou no conflito. Você já começou a entrar nas provações. Mas se você vive com aqueles que falam piadas sujas, que falam de imoralidades, que falam coisas horríveis, e você passa por eles, eles são seus melhores amigos, então tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada com a sua fé. Por isso, o nosso ponto 1 aqui, nosso ponto aqui de aplicação prática é: examine a sua fé. Você tem vivido o cristianismo genuíno? Ou você tem vivido um cristianismo Nutella? Frágil, fraco. E quando as pessoas fazem piadas sujas do seu lado, você dá aquela risadinha. E não se posiciona. Lá no meu trabalho, eles fazem muitas piadas sujas. Imorais. E o dono da empresa falou assim, olha, não brinquem com o Henrique não. Que o Henrique é sistemático. Ele usou essa expressão. Não é que eu sou sistemático. É que eu sou crente. Ele viu, nem falei nada. Só a minha postura. Eles brincaram, fizeram piadas sujas. E eu fiquei na minha postura, com a minha convicção. Eles entenderam. Só com a postura. Eu não precisei, não, eu sou crente. Não precisei fazer nada disso. Só com a postura. Só com o olhar. Eles já perceberam que não dá para brincar comigo assim. Que cristianismo você está vivendo? Vamos para um outro ponto de aplicação? Vamos lá. Segundo ponto de aplicação. Não reclame das provações. Não reclame das provações. Eu acho que eu vou conseguir só ficar no ponto 1, vou dar uma pinceladinha no ponto 2. Vamos lá. Não reclame das provações. Em vez de murmurar contra Deus, por que Deus fez isso? Por que Deus mandou isso? Por que eu estou enfermo? Por que agora eu estou desempregado? Ao invés de murmurar contra Deus, ajoelhe-se e diga, Senhor, um exemplo aqui de oração, faz-me mais parecido com teu filho. Mesmo que isso custe a minha saúde,
mesmo que isso custe o meu conforto, mesmo que isso custe a minha reputação, faz-me mais parecido com seu Filho Jesus. Deus está te refinando como ouro. Ele vai refinar você, ele vai apertar você, ele vai passar você pelo fogo das aflições. Então, não reclame das provações. Se você está passando por provações em qualquer área da sua vida, Deus é que está no comando dessa aflição. Então, tenha essa percepção. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é ter discernimento espiritual. É quando você vê a aflição vindo, você fala, opa, essa aflição está vindo, então eu tenho que me posicionar. Essas pessoas estão falando piadas sujas, então eu tenho que me posicionar. Eu não tenho que me juntar com elas, eu tenho que ter uma postura cristã. Mas para isso você vai pagar um preço. Talvez essas pessoas vão olhar para você e ver você com maus olhos. Vão achar você um santarrão, uma santarrona. Não se importe com isso. Esse é o nosso objetivo. Não ser o santarrão para ser extravagante. Não, mas para sermos humildes como Cristo e vivermos uma vida santa, humilde, reta, justa, como Deus requer dos seus filhos. Uma outra aplicação a terceira aplicação ensine seus filhos e irmãos que seguir a Cristo custa caro. Seguir a Cristo custa caro. Não os alimente com um evangelho de conveniência. Não alimente seus filhos com um evangelho falso. Ensine os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, seus parentes, e prepare-os para sofrer com fé. Não para fugir da dor. Como está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser um cristão genuíno? Então pegue a sua cruz. Cruz é sofrimento. Cruz é aflição. Cruz é dor. Pegue essa cruz e siga Jesus vivendo cristianismo verdadeiro, genuíno. A quarta aplicação: busque intimidade com Deus nas provações. Busque intimidade com Deus nas provações. A provação não é para te destruir. A provação não é para fazer com que você se sinta só. O apóstolo Paulo falou sobre isso. É o versículo que ecoa aqui na igreja. Ele disse em Romanos capítulo 5. É isso mesmo? Romanos 5, os irmãos que já leram a minha mente aqui, sabem o que eu vou falar? Nos gloriamos não somente na glória de Deus, mas nos gloriamos também nas provações, nas aflições. Porque a provação produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. O apóstolo Paulo nos ensina que as aflições, as provações, as dores, a cruz que nós carregamos tem o objetivo de trazer experiência com Deus. Então, busque intimidade com Deus nas provações, para aumentar essa experiência, essa maturidade cristã que o apóstolo Pedro quer nos ensinar no versículo 12. Os tempos mais tenebrosos, preste bem atenção, o momento mais tenebroso são muitas vezes os de maior comunhão com o Senhor. Guarde isso no seu coração. Os momentos mais difíceis que você passar na sua vida
São os momentos que você pode ter a maior comunhão com Deus, se você tiver a atitude correta. A atitude correta não é reclamar, não é murmurar, é se prostrar de joelhos diante da presença de Deus. Essa é a atitude correta quando a aflição, quando a angústia, quando o sofrimento, quando a enfermidade bater na sua porta. Porque foi Deus quem enviou isso. Ele é soberano sobre todas, absolutamente todas as coisas. Nada escapa das suas mãos. Deus, ele não desperdiça a dor dos seus filhos. Ele não desperdiça a dor, o sofrimento que você passa. Ele nos visita no fogo, como ele esteve com os 3 jovens na fornalha. Lembra? Quando os jovens foram colocados na fornalha porque não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor? Eles não se prostraram, não adoraram a um Deus falso. Eles só se prostraram diante de Yahvé. Então, por causa disso, foram lançados na fornalha de fogo. Mas quando eles estavam lá, na fornalha, eles não se queimaram. E apareceu uma figura sobrenatural dentro da fornalha, junto com eles, os protegendo, os guardando. Assim o nosso Senhor. Ele está conosco quando nós estamos na fornalha das aflições. Ele não nos deixa sós. Ele está conosco em todo o tempo. Todos podem nos abandonar. Família, cônjuge, amigos. Mas o nosso Senhor não nos abandona. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para nós darmos continuidade e encerrarmos, um último ponto de aplicação aqui, uma última aplicação no versículo 12. Eu separei 5 aplicações aqui do versículo 12. Tema a Deus mais do que a perda ou o sofrimento. Vou repetir. Tema a Deus mais do que a perda ou o sofrimento. Você deve temer mais a Deus do que temer o sofrimento. Você está vendo o sofrimento vir, não fique com medo dele. Você deve temer a Deus, o sofrimento não. Não temais os que matam o corpo e depois nada podem fazer. Temais a Deus. Tema a Deus, que pode tanto matar o corpo como enviar a alma para o inferno. Tema a Deus. As aflições, homens, não tema eles. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 4. O temor do Senhor é o que sustenta os santos em meio às aflições, em meio à dor, em meio à adversidade. E a gente vai para a nossa conclusão e nós encerramos. O apóstolo Pedro nos chama, aqui no versículo 12, ao sentir. Pedro não nos chama, melhor dizendo, não nos chama a sentir prazer no sofrimento. Não é isso. Quando o sofrimento vier, não é para você sentir prazer no sofrimento, mas ter sobriedade, ter entendimento pleno de que esse sofrimento foi enviado por Deus para te lapidar, para te aperfeiçoar, para aperfeiçoar a sua fé. O sofrimento é parte do projeto de Deus para purificar o seu povo. Como o ourives, aquele que trabalha com a prata e com o ouro, purifica esses materiais. O sofrimento não é estranho. O sofrimento ele é necessário. Aprenda isso. O sofrimento é necessário na vida cristã. O sofrimento revela quem é genuíno e quem apenas é um cristão nominal. Muita gente se diz cristão, mas é somente nominal. Quando a aflição bate na porta dele,
ele corre, ele se esconde, ele deixa de ser cristão. O cristão genuíno, quando a aflição bate na porta dele, ele demonstra a fé verdadeira. Ele demonstra que obedece a Deus, que ama a Deus e que tem uma convicção inabalável em Cristo Jesus, mesmo diante das aflições. Que você saia daqui essa noite com essa convicção de que o nosso mundo pode ser abalado, mas a nossa fé, jamais. Jamais. As aflições vêm para nos fortalecer, nos amadurecer e nos aproximar mais de Deus de joelhos, prostrados, humilhados e dependentes cada dia mais do nosso Senhor. Vamos orar. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de poder aprender essas verdades da Sagrada Escritura. Que a vida cristã não é um conto de fadas. Que a vida cristã não é um playground. A vida cristã é pautada de altos e baixos. É pautada com sofrimentos, com angústias, com vitórias, sim, com alegrias, sim, no Senhor. Mas quando o sofrimento bater em nossa porta, nós devemos ter a plena certeza de que este sofrimento é para nos fortalecer, para lapidar a nossa fé, para purificar a nossa fé e nos fazer mais crentes, mais próximos do Senhor, mais humildes, reconhecendo quem nós somos e quem o Senhor é, e que nós necessitamos do Senhor para todas as coisas. A aflição tem este caráter de fazer com que o nosso ego seja humilhado e que nos prostremos diante de Ti, dizendo que só o Senhor é Deus e que não podemos fazer nada sem Ti. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essas verdades que aprendemos na epístola do apóstolo Pedro. Continue nos ensinando, continue nos instruindo, continue nos capacitando a viver uma fé que glorifica o Teu nome, que fortalece-nos cada vez mais e que nos impele, que nos induz a vivermos para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.